Agradeço a atenção. Passaremos então agora a apresentação das nossas convidadas para o debate. Será feito na seguinte ordem. Começaremos com a professora Ludmila Kloczak, que é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina, membro do Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná e docente aposentada da Universidade Estadual de Londrina. Em sequência, ouviremos Miriam de Bier Rosa, que é psicanalista, professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde coordena o laboratório Psicanálise, Política e Sociedade, bem como o projeto Veredas, Migração, Psicanálise. É autora de livros e artigos, no qual destacamos a clínica psicanalítica em face da dimensão sociopolítica do sofrimento, pela editora Escuta. E, após Miriam, ouviremos a professora Caterine Coltai, que é socióloga, psicanalista, autora dos livros Totem e Tabu, Um Mito Freudiano, Política e Psicanálise, O Estrangeiro, e também organizadora do livro O Estrangeiro, todos eles pela editora Escuta. O nome delas falará e, na sequência, abriremos para o debate. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou, querendo falar, é só acionar o ícone da mão que abriremos o microfone na ordem em que forem as inscrições, na ordem do aceno com a mão. Então, agradeço imensamente a colaboração e a presença tanto das nossas convidadas, como de cada uma e de cada um de vocês. Então, passo então a palavra à professora Ludmila. Só clicar que já abre o microfone. Pronto. Muito obrigada e bom debate a nós todos. Boa noite a todos os presentes, que alegria, né, ter recebido esse convite para conversar, ao mesmo tempo que é um assunto difícil, particularmente difícil para mim, que sou descendente de ucranianos, e que é um assunto aparentemente muito distante de nós, e ao mesmo tempo tão próximo, porque afinal falamos de exílios, e eu vou iniciar com a apresentação, com a identificação deste país, Ucrânia, que começamos a ouvir falar dele mais agora, mas nada sabemos da sua história, e vamos ver como na própria natureza da sua história, essa é bastante complexa. As origens da Ucrânia. É uma longa história. Eu vou tentar oferecer alguns dos seus traços mais relevantes, porque são tantos detalhes, né? Então, tentei sintetizar. Vamos começar pelo nome, que sintetiza a sua história. Ucrânia, Ucraína. É o que está na margem, nos confins, na fronteira. Então, o próprio termo significa isso, é aquele país que está nas margens, nas fronteiras, nos confins. A sua topografia é de um terreno plano, fértil, fácil de ser colonizado, mas sem defesas naturais contra invasores. Aparentemente, o registro deste nome começou a surgir em crônicas a partir do ano de 1187, portanto, ali na Idade Média, né? Começou a se constituir essa noção, esse conceito geográfico Ucraína. As tribos eslavas que circulavam pela região alcançaram ao nordeste as terras fino-úgricas, até o rio Oca e o Alto Volga.
Ao oeste, alcançaram o rio Elba, que é o norte da atual Alemanha. Entretanto, a concentração mais populosa de assentamentos deu-se ao sul, devido às terras férteis dos Balcãs, clima mais ameno e as ricas cidades na orla do Mar Negro. Cidades essas que foram fundadas pelos fenícios, pelos gregos, pelos romanos. A língua eslava original, no século VI da nossa era, já se subdividia em 3 grupos consistentes. O eslavo ocidental, que resultou no polonês, tcheco, eslovaco. O eslavo do sul, que resultou no búlgaro, macedônio e o sérvio-croata. E o eslavo oriental, do qual surgiram o ucraniano, bielorrusso e o russo. Quando os normandos, ou vikings, ou os varângios, como eram denominados os povos escandinavos que circulavam pelos rios Oka, Volga e Dnieper, que é o principal rio da Ucrânia, para comercializar com o Bizâncio e sua capital Constantinopla, ou, como era chamado pelos eslavos, Tsar-Horod, decidiram se fixar às margens do rio Dnieper, nos inícios do século IX, fortificar seu assentamento e criar as bases para o seu principado, beneficiaram toda a vasta região e seus habitantes. Os escandinavos, que ocuparam essa região, pertenciam à tribo denominada Rus, que escrevemos Rus, R-U-S, mas a pronúncia era Rus. Assim, criaram o Principado de Kievo-Rus. Kievo, porque já havia um aldeamento com esse nome, Kiev. A família ou o clã que havia anteriormente fundado o assentamento de Novgorod, e Novgorod fica mais ao norte e pertence ao que hoje é a Rússia, mais a noroeste, e se deslocado a sudeste para Kiev, chamava-se Yurik. Essa família, então, que fundou, né, esse assentamento. A aliança deste povo com os eslavos foi muito bem-vinda. De fato, até meados do século X, todos os príncipes do então florescente Principado de Kievo-Rus possuíam nomes de origem escandinava. Então, havia, por exemplo, uma princesa chamada Olga, que é Helga, né, em escandinavo. Vou procurar, assim, destacar alguns marcos históricos. Temos que a cristianização oficial foi conduzida pelo príncipe Volodymyr I, em 988, quando a população da cidade e ele próprio foram batizados no rio Dnieper, numa grande solenidade. O seu filho Yaroslav I, chamado Sábio, talvez tenha atingido o auge do esplendor kievano, e tem como, talvez, o feito mais importante do seu governo, e daí esse nome, o Sábio, é que ele outorgou a Ruska Pravda, a primeira constituição em terras eslavas, um código de leis que orientava desde a vida comunitária até o comércio, a política e a continuidade da dinastia, com suas regras de sucessão. Um detalhe interessante, só para localizar, né, esse principado não era da Europa da época, porque a Europa não existia ainda, né, com essa denominação, existiam os principados, é que a sua filha, Ana, celebrou núpcias com o rei da França, Henrique II, e tornou-se regente do trono francês durante a minoridade do seu filho Felipe. Então, havia uma integração desse principado com esses outros grandes principados da Europa.
A sua visão de uma grandeza estatal e poder político e econômico, resultantes da unidade em torno de um governo forte e bem estruturado, infelizmente não foi herdada pelos seus sucessores, os quais puseram a perder tudo que ele havia conquistado e viviam em discórdias pelos seguintes 60 anos. Ou seja, dilapidaram um Estado que foi rico e poderoso. Somente em 1113 assumiu o trono deste grão-principado, a convite do próprio povo de Kiev, do povo kievano, o neto do Yaroslavl, o sábio do Yaroslavl I, que era príncipe de Novgorod. O nome dele é Volodymyr Monomach. E aqui há algo a destacar, que é importante, que Volodymyr Monomach é incorporado pela história russa como o iniciador da construção desta entidade que mais tarde se transformou na Rússia. Os ucranianos não concordam com isso. Os ucranianos entendem que Monomach foi alguém que organizou a vida política, econômica e social da Ucrânia, mas os russos reivindicam essa espécie assim, de paternidade, né, para Volodymyr Monomach. A mãe do Volodymyr Monomach, Ana Monomach, era irmã do imperador bizantino na época. Então, havia uma importância aí, uma realeza. Sob seu governo, foram recuperados 3/4 das terras do antigo Principado de Kiev-Rus. Ele conseguiu pacificar e integrar os outros príncipes, de modo a estabelecer relativa calma em todo o território. E outra contribuição importante, né, neto de Yaroslav o Sábio, foi a de ampliar a Ruska Pravda e adaptá-la aos novos tempos. Entre as obras que ele deixou, uma é o Conselho aos Filhos, que possui um profundo sentido moral, senso de justiça e humanismo. Dentre várias observações de cunho prático e filosóficas, exorta seus filhos a serem cuidadosos ao julgar o mais simples camponês ou a mais pobre viúva, de modo que estes nunca fossem injustiçados. Deveriam ser respeitosos com os estrangeiros e os comerciantes, porque ambos divulgariam ao mundo as boas e as más qualidades do governante e do seu país. Volodymyr Monomach casou-se com Gita, filha do rei inglês Harold II. Integrado a esse grão-principado Kiev-Rus, nas densas florestas e pântanos entre os rios Volga e Oka, situava-se o Principado de Rostov-Suzdal. Então, veja que nós falamos do Principado de Novgorod, Principado de Kiev-Rus, que tinha mais destaque, e agora eu vou falar do Principado de Suzdal, Rostov, que ficava situado numa região de difícil acesso, de baixa qualidade, pantanosa, muita floresta, e que era habitado originariamente pelas tribos fino-úgricas, os que fundaram a Finlândia, que resistiram muito à colonização dos eslavos e, ao mesmo tempo, eram muito refratários às influências colonizadoras que vinham do sul e sudeste, bem como do restante da Europa. Como era uma região muito desagradável de se viver e muito atrasada, os príncipes que eram designados para residir, para assumir o posto, né, de príncipe de Rostov-Suzdal, preferiam passar a maior parte do tempo na casa real de Kiev-Rus. O que fez Volodymyr Monomach? Ele designou para este principado o seu filho
ilegítimo, tido com uma mulher Cuman, que era de uma daquelas tribos fino-úgricas, enviando-o ainda criança para ocupá-lo. Foi uma estratégia que ele utilizou. O nome desse filho é Yuri Dovhorukei. O significado de Dovhorukei é mão comprida. Foi talvez um dos primeiros príncipes a se fixar na Susdália e administrar com competência seu principado. Seu desejo de apropriar-se das terras do sul e sentar no trono quievano revela-se no uso deliberado de uma solução engenhosa político-administrativa de fundar povoados com os nomes das cidades do Principado de Kiev, como a recriar e rivalizar Kiev-Rus no seu Principado de Rostov-Suzdal. Deve-se a ele, a Yuri Dovhorukei, a fundação de Moscou, em 1147, às margens do rio Moskva. Filho, Andrei Boholiubskij, o significado de Boholiubskij é aquele que ama a Deus, completamente desinteressado da história e tradições kievanas, organizou e definiu a orientação política autocrática que, doravante, marcaria os destinos do Principado de Rostov-Suzdal, da cidade de Vladimir, mais tarde incorporados ao Grão-Principado de Moscou. Desgostoso com a possível competição que Kiev pudesse ainda lhe fazer, e, quem sabe, desejoso de apagar do mapa os traços de uma cidade que rivalizasse, mesmo em lembrança, com a sua Vladimir, invadiu-a em 1169 e promoveu a maior pilhagem que esta cidade já havia conhecido. Ele não pretendia ocupar o trono, melhor seria que estivesse vago e inexpressivo, o que possibilitaria maior liberdade para prosseguir o seu próprio caminho. Podemos dizer que qualquer semelhança com o que ocorre hoje não é mera coincidência. Quando vieram os mongóis no século XIII e invadiram Kiev em 1240, já encontraram uma cidade e um estado muito empobrecidos, sem nada daquele esplendor. Nesse meio tempo, alguns principados se mantiveram, alguns do lado oeste foram dominados pelos poloneses, primeiro pelo Principado lituano, que se desfez, e os poloneses, então, ocuparam. E, nessa luta entre esse povo que vivia nas estepes e os poloneses, foi se formando uma entidade diferenciada, inspirada nos tártaros, que eram os cossacos. A palavra cossaco é uma palavra tártara, e que significa homem livre, independente, bravo guerreiro, mas também pode ser bandoleiro, intempestuoso, sem muita obediência a regras. E esse agrupamento foi se fortalecendo, lutou muito. Um dos seus principais líderes, né, nessa luta, e inclusive destruição até do Principado polonês, fez um acordo com o pai de Pedro I, que depois se tornou tsar da Rússia, né? Até então era o Principado, Grão-Principado de Moscou. E ele, então, esse líder, Khmelnytsky, fez um acordo de cooperação. Quando Pedro assume o Principado, o Grão-Principado de Moscou, ele era um empreendedor, ele era apaixonado por barcos, ele se associou aos europeus, principalmente aos alemães, e ele passou a construir uma grande esquadra e começou a conquistar a região toda, inclusive até chegar
ali se aproximou de Constantinopla, e podemos dizer que em 1160, deixa eu ver que data certa, porque datas eu não lembro muito, mas em 1721 ele se fez coroar tsar de toda a Rússia, o imperador de toda a Rússia. E essa é a data do que poderíamos chamar o nascimento oficial do Império Russo. Nessa altura, toda a região ucraniana já estava sob domínio, porque ele usou aquele acordo feito pelo líder cossaco, acordo feito com o pai dele de cooperação, ele usou o acordo para ocupar e anexar as terras da Ucrânia. Esta ocupação se manteve com mais ou menos violência, com mais ou menos esforço de russificação, até a derrocada do tsarismo na Rússia e a Revolução de 1917. Claro que, nesse meio tempo, os cossacos foram destruídos pela Catarina II, ela anexou a Crimeia para o território russo, manteve o restante, né, das fronteiras, e quando houve a Revolução Comunista em 1917, os ucranianos aproveitaram para tentar se tornar independentes e conseguiram ficar de 18 a 20 só. Depois, claro, o exército soviético dominou toda a região e passou a controlar, e todo um trabalho de russificação. Quando Stalin assumiu, um dos pontos dele era dominar totalmente essa região e conseguir dinheiro para fazer a industrialização. Pedro I teve uma grande importância para a Rússia porque avançou na modernização da época. Stalin queria fazer a mesma coisa e, para isso, ele fez duas coisas. Uma, ele recolheu os grãos, né, toda a colheita desde 29, ele ia recolhendo toda a colheita que principalmente vinha da Ucrânia e vendia para a Europa para ter dinheiro para industrializar o seu país e, claro, a União Soviética, e aproveitou, então, para perseguir e dominar todas as aldeias que se revoltaram contra a coletivização, contra a comunização, contra o socialismo. Então, aqui, né, nós falamos bem exílio, né? O que é exílio? Aqui nós podemos pensar numa violência em que populações inteiras algumas eram fuziladas, perseguidas e fuziladas, e outros prisioneiros eram levados para toda a região da Sibéria para colonizar a Sibéria. Na Crimeia, ele levou os tártaros, todos que habitavam a Crimeia, que se fixaram na Crimeia, desde a época, né, das invasões mongóis, e também levou para a Sibéria para destruir traços de outro povo que não fosse o russo. E assim ele fez com os alemães também. Havia uma região onde havia uma grande concentração de alemães, ele também evacuações em massa para levá-los todos à Sibéria. Ao final desse processo todo, ao final de 1933, deste fenômeno terrível que foi o Holodomor, um genocídio claramente perpetrado pelo governo soviético de Moscou, morreram de 4 a 7 milhões de pessoas, não se sabe ao certo, né? Além de todos esses que foram deslocados para outras regiões. E o que aconteceu em seguida? Uma política, né, de Estado que foi a de repovoar as regiões, as aldeias, as casas que ficaram vazias, né,
com os mortos, ficaram vazias, repovoar com uma população russa que vivia muito mal na Rússia. Então, eles vinham, lhes era oferecida a casa, postos de trabalho, e eles vieram morar, russos vieram morar em toda aquela região da Ucrânia e Crimeia. Então, hoje, quando nós vemos que nessa região que Putin avançou e tenta conquistar, que é Donetsk, Luhansk, que é todo o leste, como o Holodomor aconteceu nesta região, que é a região leste do rio Dnieper, as pessoas se espantam por que falam russo. E é por isso que falam russo, porque uma grande quantidade veio para lá, houve uma russificação em massa, houve até escolas, não havia escolas em ucraniano para russificar mesmo. E hoje, eu digo que hoje esses descendentes daqueles que foram para esta região, os que foram da Rússia para esta região, pagam o tributo, pagam o tributo histórico. Eles recebem de braços abertos a Rússia, porque eles se sentem russos mesmo, né? E os ucranianos ficam ali calados. Eu estive em Donetsk em 1975, foi quando eu conheci minha avó, meus avós maternos, e nós nos espantamos muito, porque nessa região realmente predominava já na época, né, e predomina hoje, claro, mais ainda, o russo, e minha mãe disse à minha avó, por que, né, espantada, mas por que falam russo e não falam ucraniano? E ela diz, minha filha, qual a diferença se fala-se russo ou ucraniano? O importante é que nós sobrevivemos e eu pude revê-la. E foi a última vez que minha mãe e minha avó se encontraram, né? Foi em 1975. É uma frase de uma contundência, acho que fala muito sobre esses efeitos, né, desses cruzamentos e do domínio, do totalitarismo. Em primeiro lugar, sobreviver. E, claro, que quando a União Soviética se desfez, esperava-se que todas as fronteiras fossem mantidas, mas houve o ardil de enganar os ucranianos ao exigir que, e isso com a pressão do mundo inteiro, de que os ucranianos entregassem todas as armas nucleares que estavam em seu poder, né? E eles entregaram de boa vontade, mostrando a sua vontade de permanecer sem nenhum interesse de atacar, de ampliar fronteiras. Mas não é assim que a Rússia pensa. A Rússia quer aquela parte, porque a Ucrânia tem terras muito ricas, tanto do ponto de vista agrícola, quanto do ponto de vista de minérios, né? Então, dá tempo ainda de falar alguma coisa? Pode ser mais uns 5 minutinhos? Pode, ótimo. Tem algumas reflexões, né, que a pergunta é: imigrar ou refugiar-se? E eu digo aí num texto que eu escrevi que eu gostaria de saber usar palavras para contar a experiência. Aliás, porque ela não tem qualquer coisa de incomum ou dramática. Quem sabe palavras expressivas poderiam enriquecê-la. Sou a primeira filha de um casal de imigrantes, cerca de 2 anos após o seu estabelecimento no Brasil. Não tem nada de mais, a não ser o fato de que vir para cá após a Segunda Guerra Mundial foi uma decisão tomada exclusivamente pelas condições políticas vigentes em seu país natal. Porque, então, minha mãe viveu todo o Holodomor, meu pai
só viveu alguns anos da ocupação soviética, mas já sem o Holodomor. Eles foram levados para a Alemanha, quando a Alemanha invadiu a Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Então, teve aqui, né, um grande exílio. Não é? Ao final da guerra, vamos dizer, entre 42 e 44, foram deportados das terras eslavas, quer dizer, dos civis soviéticos, 2.800.000 pessoas, dos quais 2.100.000 eram ucranianos. E destes 2.100.000, mais da metade eram mulheres, para se tornarem trabalhadores do leste, ou o que eles chamavam de Osterbeiter. E eles eram obrigados a carregar uma etiqueta, né, ou no braço, ou na frente, na lapela do casaco, escrito Ost, ou seja, que eles eram, que eles eram do leste, e eles não podiam se relacionar com os alemães, eles não podiam usar transporte público, não era um trabalho de semi-escravidão, né, porque eles recebiam o mínimo mesmo para sobreviver. Ou seja, as precárias condições de vida, seja pelo desconhecimento do idioma, pelos poucos recursos econômicos, trabalho árduo e relativa solidão, eram suportáveis e aceitos sem protestos, pela convicção de que não havia para onde ir. Nada semelhante a uma imagem do que foi deixado para trás, como algo melhor, podia ser invocado. As recordações remetiam às privações várias, como a fome, desaparecimento de pessoas, fuzilamentos, coletivização dos bens agrícolas, falta de liberdade política, religiosa e econômica, desconfiança entre membros da família e fora dela. Aqui, pelo menos, as pessoas poderiam dispor de sua existência como bem lhes aprovesse, com esforço, inteligência e disposição para o trabalho que não lhes faltavam, poderiam perfeitamente sobreviver até criar uma poupança. Pelo menos esta crença os fazia continuar. Não se pode ignorar, é claro, que muitos imigrantes dessa época foram levados diretamente para trabalhos em fazendas de café e corte de madeira no interior de São Paulo, em condições de semi-escravidão. Fugiram na calada da noite para só então tentar reconstruir suas vidas. Não foi o caso dos meus pais. Após a Ilha das Flores, eles vieram até uma colônia de eslovacos aqui perto de Londrina. E por quê? Porque era o idioma mais próximo, né? Era o idioma eslavo, portanto, mais próximo, porque o português era incompreensível. Após algum tempo, com a família aumentada, estabeleceram-se em Apucarana, aonde a colônia da sua própria etnia era relativamente numerosa e organizada. Dentro da colônia, o imigrante reconhece-se em um nós, do qual retira sua força e sua valência identitária. Gente estranha e diferente em lugares desconhecidos inquietam-no. Até amedrontam-no pela sensação de perder-se nesse meio, de ser devorado por alguém que não o reconheça como um membro da comunidade. Os meus pais procuraram ali a segurança da unidade cultural. Eles que se viram desterrados da sua terra natal, a Ucrânia. Acho que é suficiente para continuarmos. Muito obrigada, professora Ludmila. Então, conforme combinado agora, passo a palavra à professora Miriam de Bier Rosa, por gentileza.
Miriam, só para... Vamos ver se libera agora de novo. Eu Pronto. abro aqui. Isso, agora já está liberado. Muito obrigada. Ah, tá bom. Então, boa noite a todas e todos. Obrigada ao CEP pelo convite, obrigada, Marta, por esse acolhimento. É um prazer estar aqui com as minhas colegas, a Ludmila e a Caterina Coutai. E estou ainda sob o impacto da fala da Ludmila, né, que né, nos traz aspectos históricos bastante importantes, uma certa dinâmica dos acontecimentos, junto com os testemunhos aí do que foi essa imigração para o Brasil e né, de toda a dinâmica da construção e destruição, né, dessa dinâmica de todo um povo, de todo um país, né? Então, nossa, depois eu fiquei anotando muitas coisas, até porque as coisas que eu pensei em falar, acho que ganham outro lugar aí em relação ao que você trouxe, né? Outra compreensão para mim, por exemplo. Então, vamos dizer, dessa dimensão de um dessas pessoas que não conhecem nem a Ucrânia, nem a política internacional, ou toda essa complexidade histórica, né, que eu vou trazer alguns dados inicialmente, mais sobre as questões das pessoas refugiadas da Ucrânia, para a gente pensar depois como se chega aqui, como chega aqui no Brasil a coisa dessa imigração, para pensar um lugar específico, que seria o lugar da mulher na guerra, que foi por onde eu pensei em falar, né? Pensei em falar da guerra como continuação da política ou como interrupção da política, mas acho que a Caterina Coutai pode falar muito melhor que eu sobre isso, e sobre, enfim, mas aí eu optei por esse caminho, né? Então, peguei alguns dados da Acnur, que diz que até 7 de junho desse ano, cerca de 7.300.000 pessoas foram registradas saindo da Ucrânia, né? Sendo que cerca de 2.300.000 voltam para o país, provavelmente para reencontrar familiares, né? Enfim, ou recuperar alguns bens, né? Então, a guerra da Ucrânia recente foi uma das maiores crises recentes de deslocamento forçado no mundo, né? Os refugiados atravessaram para os países vizinhos e outros se tornaram deslocados internos, né? O portal apresenta um número estimado de refugiados em 44 países em toda a Europa, sendo que uma parte deles vai para é recebida então na Europa. Uma resposta humanitária bem importante houve a essa imigração, e eles chegaram na União Europeia através das fronteiras com a Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia. Então, o boletim da migração ucraniana registra que a maior parte dessas pessoas são homens, né, entre 25 e 39 anos. E diz que em Prudentópolis, no Paraná, é a cidade mais ucraniana do Brasil, que acolheu no Brasil os imigrantes que vieram para cá, né? Então, 3.000 ucranianos, registraram residência no Brasil, né?
Então, eu pensei, né, que a questão da guerra e do laço social, pensando a partir desses dados, né, a guerra é o que nos mostra o modo mais cru e mais sórdido e escamoteado do laço social, né? Então, a gente pode pensar na questão do neocapitalismo, na questão das colonizações, que foi tão bem destacado pela Ludmila, e também, vamos dizer, uma certa vigência ainda do colonialismo através dos racismos e através de uma certa forma mercantilista de lidar com as imigrações, que eu vou falar um pouco, né? Então, eu me pergunto, né, nessa dimensão aí sobre esse neocapitalismo, a quem interessa economicamente essa guerra, né? E eu não sou nem analista internacional, muito menos de economia, então eu estou fazendo algumas reflexões, mas me intriga, né, que esta é uma guerra tradicional em tempos de Guerra Fria e guerra nuclear, e que a solidariedade dos países em nome de não intervenção direta no país doando, né, armas, né? Então, fico pensando até que ponto essa solidariedade enfim, não revitaliza o comércio das armas, que é uma das economias mais importantes do mundo, né? Então, queria deixar esse comentário, né, como uma questão. Depois, essa questão né, de como os imigrantes ucranianos têm sido muito bem recebidos na União Europeia, né? Então, e acho que isso ganha luz, né, com essa história dos tempos né, de origem, né, da Ucrânia, porque justamente, né, o que se vê é que tanto a França como a Inglaterra ofereceram condições de proteção especial para os imigrantes, né? Então, apesar de um fluxo enorme, né, eles têm sido muito bem recebidos, né? O que, por outro lado, dá a ver, né, que, vamos dizer, a precariedade e a perseguição, né, das outras imigrações tem a ver não só com economia, mas principalmente com uma não identificação como iguais, né? Então, ao lado de toda essa recepção ucraniana, a gente tem sudaneses numa moradia precária, sem a menor condição, sem a menor proteção e com risco de expulsão permanente, né? Assim como de outras regiões africanas e de outras regiões do mundo, né? Então, vamos dizer, esse aspecto, né, de que a questão da recepção, né, do refugiado se dá muito a partir de uma certa conexão de identidade, de identificação, né, sendo que o outro, né, o estranho, né, portanto, o perigoso fica localizado ainda em outros países que foram colonizados também, no caso da França e da Inglaterra, mas que, mesmo assim, não são reconhecidos como alguém que poderia voltar para o seu lugar, né? Então, eu acho importante, do ponto de vista da imigração, pensar que essa recepção
que deveria ser né, que é a recepção desejada, né, do reconhecimento de que essas fronteiras têm história e, portanto, deveriam ser muito mais abertas, né, pudessem ser, enfim, todos pudessem ser recepcionados, bem recepcionados igualmente, né? Claro que isso não diminui de forma alguma todo o impasse, né, do que é uma imigração, né, essa sensação de desterro, essa dificuldade de reconhecimento, né, num coletivo que também é colocado, né? Mas eu queria destacar essa diferença de tratamento que se coloca, né? E, na verdade, assim, o que eu queria enfatizar também mais hoje foi uma questão que me apareceu aqui, né, que é o lugar da mulher na guerra, né? Então, pensando, né, essa posição de exílio da mulher e a captura do seu testemunho, da sua fala, né? Então, para isso, eu vou, de um lado, pegar uma autora que vai trabalhar com a ideia de que a guerra não tem nome de mulher, né? Mostrando como a falta da validação dos testemunhos das mulheres na guerra, principalmente aquelas que foram para o fronte, né, não permite uma certa reconstituição, né, do que foi e do que é a vida na guerra e depois dela, né? Então, vou contar um pouquinho, né, junto com algumas pessoas que comentaram também já esse livro, mas algo que chocou bastante muitos de nós aqui no Brasil foi a fala, que vem nesse impacto, foi a fala do deputado estadual do Podemos, que, ao visitar a questão dos refugiados, foi autor daquela frase horrível que se chama as ucranianas são fáceis porque são pobres, né? Então, a fala inteira é obscena, eu não vou repetir, né? Porque a gente não repete obscenidades como essa, mas eu queria só registrar, né, que, de um lado, você tem uma solidariedade, mas, de outro lado, você tem, né, a situação da mulher é extremamente crítica, né, quando ela é destacada, perde as suas referências de proteção, né? Então, essa fala foi num dia em que o ministro das Relações da Ucrânia estava justamente denunciando o estupro de mulheres, né, pelos soldados russos. Então, enfim, junto com essa indignação, a gente vem com uma situação aqui no Brasil em que, apesar disso tudo, se elegeu e quase se reelegeu um presidente que tem toda essa fala também bastante preconceituosa e de exclusão, né, de tornar a mulher né, uma mercadoria, né, um corpo. Bom, eu ganhei esse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Rodmila vai me ajudar. E da Aline Martins, né, que é uma psicanalista feminina. Ela é da Bielorrússia e conta e recolhe depoimentos da história da Segunda Guerra na perspectiva de mulheres que estiveram na batalha, né? Então, ela teve contato direto com as mulheres que lutaram e sobreviveram na Segunda Guerra.
Então, ela nos conta que quase 1 milhão de mulheres lutaram no Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial e que grande parte delas foi muito jovem para a guerra, né? E que essas mulheres não tiveram o reconhecimento dos pares e muitas delas preferiram esconder que foram às guerras, de tal forma que esse lugar na guerra era segregado, né? Então, enfim, elas vão relatar várias experiências, como parar de menstruar, se acostumar com as vestimentas, né? Viver sem o mínimo de condições, e principalmente esse julgamento moral, né, que vinha sobre os próprios pares, que achavam que, né, não era lugar da mulher o fronte. Então, né, enfim, um dos destaques, né, que eu queria dar também é uma que volta, né, com algum ferimento e a mãe recebe com as palavras: eu acreditei que você voltaria, rezei por você, né? Mas né, eu pedi a Deus que, se você fosse mutilada, era melhor que a matasse. Uma fala bem forte, né? Então, mas mostrando tanto, vamos dizer, a participação direta e política, né, das mulheres na guerra e na defesa do seu país, né, como essa falta de lugar, né, de reconhecimento, né, e gerando aí um lapso na construção de uma memória, né, e da história né, do que aconteceu na guerra, da perspectiva das mulheres, né? Então, a Estela Santos destaca que esse livro justamente nos permite, né, mostrar essa captura da palavra das mulheres, né, esse protagonismo das mulheres, mesmo na guerra, né, e esses múltiplos modos ou seja, as muitas guerras dentro da guerra, né? E vamos dizer, o quanto elas não desistiam, né? Ou seja, a persistência, né, das mulheres em estar presente na história do seu país, né? Apesar de não terem sido reconhecidas mesmo frente à vitória. Então, enfim, eu pensei em trabalhar um pouco essa história dessa memória, né? Não toda do que tem sido, né? Tanto o refúgio como a guerra, e como essa inflexão, né, de que colocada aí por Benjamin, né, que vamos dizer, muita vivência e pouca experiência. No caso da mulher, você tem um duplo exílio aí, né? Ou seja, um discurso pelas estruturas patriarcais absolutamente deslegitimado, né? E que, justamente por isso, acaba se perpetuando, né, entre gerações, a ponto de isso poder voltar, né, como uma fala dessas de um deputado e esses representantes políticos no nosso país, né? Então,
perspectiva, né, de tentar subtrair a palavra da mulher e o seu lugar enquanto sujeito político e subjetivo, né, e, por outro lado, transformá-la em puro corpo, né, vai trazer, né, à tona aí esse lado obscuro, né, dos acontecimentos contemporâneos, mas também de uma estrutura patriarcal ainda muito presente, né, e dessas guerras aí surdas, né, mas muito intensas e violentas, que se processam nas relações. Ou seja, que a guerra tem rosto de mulher, sim, né? Então, queria, enfim, deixar um pouco essas reflexões para a gente depois conversar a respeito. Obrigada. Obrigada, Miriam. Então, agora, passamos a palavra à professora Caterine Coltai, por gentileza. O microfone já está aberto. Bom, boa noite a todos, a todas. Boa noite a Ludmila, que foi um prazer conhecer e ouvir hoje. Boa noite à minha grande amiga Miriam. E vamos tentar alinhavar o que eu ouvi de vocês duas, de muito interessante. Então, começando por você, Ludmila, eu adorei eu conhecia um pouquinho do que tinha acontecido na Ucrânia, porque eu fui de uma banca de uma tese sobre o Holodomor, e aprendi demais, mas quando eu li pela primeira vez, eu vi de um historiador, e eu fiquei, não sabia até então, eu era totalmente ignara dessa tragédia que tinha acontecido na Ucrânia, né? Então, te reouvir falar, não mais do impacto que eu li pela primeira vez, né? Com um pouco digerido, a força de tudo aquilo voltou de novo, né? E como, de alguma maneira, isso se repete, isso não foi elaborado, né? Até hoje, sobre quem é esse inimigo que eu já tentei matar uma vez, não consegui eliminar, olha ele aí de novo, quer dizer, tem um retorno do recalcado aí dos dois lados, né? E, Miriam, obrigada. Quando você falou que ia falar da mulher, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o livro da Svetlana, né? Que eu amo todos os livros dela, tenho uma verdadeira paixão, e por esse também, né? Então, um pouco tentando amarrar essas coisas, eu vou voltar para o meu velho Freud, que eu gosto muito dele, acho esse velhinho demais, e para um texto dele que chama Por que a Guerra, né? Porque eu acho que o título continua super atual, né? Vamos pensar um pouco, essa guerra da Ucrânia ela é totalmente absurda, né? Como todas as guerras, aliás, né? Mas essa é totalmente, no mundo de hoje, uma guerra dessas para não perder um território que um dia já foi conquistado à força, né? É totalmente absurdo. Então, acho que só um pouco de psicanálise para ajudar a entender, porque a política não explica. Né? Você vai discutir com os políticos, eles dizem assim, porque o Putin é um louco. Bom, isso não quer dizer nada, não resolve nada. Né? Então, quando o Freud tem dois textos sobre a guerra, né? Um, se eu não me engano, com 8 anos de diferença, um de 1915 e um de 1933. Né? No primeiro, nas considerações sobre a guerra e a morte, ele escreve isso quando os dois filhos dele estão na frente de batalha, né? Lutando do lado da Alemanha e contra a França e os outros países, né? Cultos. Então, Freud se vê como um pai de duas pessoas que estão na frente de batalha lutando. E o segundo texto, que é uma correspondência com Einstein, né? A pedido da Sociedade das Nações, e que pede para eles fazerem uma correspondência para como poder evitar as guerras. E esse segundo texto eu acho extremamente interessante, né? Porque você vê que é o texto de um pacifista, um Einstein, que não entende nada, como ele próprio diz, da alma humana, e de um psicanalista que sabe que a alma humana não é grande coisa, né? E ele não se ilude
com a bondade do ser humano, nem com a civilização que não passa de um pequeno verniz, né? E acho que nessa guerra da Ucrânia, mais uma vez, a gente se dá conta como o verniz é fino, como o verniz é frágil, como o verniz se espatifa no primeiro momento, né? Então, toda essa violência da guerra, do assassinato daquele que não é o meu espelho, daquele que é diferente, vem à tona com tudo, né? E, então, nesse sentido, eu me pergunto, junto com Freud, de novo, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, onde a gente poderia ter tido a ilusão que o ser humano aprendeu alguma coisa, constatar, mais uma vez, que o ser humano não aprendeu nada, né? Isso sem falar nas várias guerras coloniais, desde a Segunda Guerra até hoje, né? Quer dizer, nós somos duros na queda para aprender que aquele que é diferente tem direito à vida também, não precisa ser exterminado e eliminado, né? A solução mais fácil, bom, vamos declarar uma guerra se a gente acaba com o inimigo de uma vez e pronto. Que é um problema, mas isso por outro lado, nós não aprendemos nada, mas é do humano, né? Essa divisão entre pulsão de vida e pulsão de morte, entre Eros e Thanatos, entre aquilo que quer juntar em unidades sempre maiores, aquilo que quer destruir essas unidades, né? E acho que uma outra coisa que me parece muito importante, que era o título de um artigo que eu li há muito tempo, do Granoff, que dizia Pensar a Guerra e Fazer a Guerra. Eu tentei achar esse texto, não achei, mas eu lembro que o texto começava algo dessa maneira. Quando a gente pensa a guerra, a gente não a faz. Quando a gente faz, não a pensa, né? E se minha memória não falha, se ele diz isso mesmo no texto, eu acho que é disso que se trata mesmo. Quando a gente faz uma guerra contra um inimigo que o outro mostrou, esse é o seu inimigo, vai destruí-lo, o pensamento para de funcionar, né? Se mostraram quem é o inimigo e você vai, que nem criancinha brincando, né? De cowboy, destruir o inimigo, né? Há um bloqueio do pensamento nesses momentos, né? E quando a gente pensa, a gente não faz a guerra, né? Mas as pessoas que conseguem pensar em tempos de guerra são poucas, né? Porque há esse desejo de identificação. E nesse sentido, né? Por que as mulheres não fazem a guerra? Talvez porque elas sejam menos dadas a esses processos de identificação de massa, né? Que é uma coisa bem masculina. O único país que eu conheço que tem exército, onde as mulheres também lutam, é Israel. Fora isso, nos países, os exércitos sempre foram coisa de homens, né? E as mulheres, elas participam na guerra, mas como botim de guerra, né? Elas são estupradas, querem pôr o sêmen do inimigo nelas, né? Quer dizer, o estupro na guerra é uma arma de guerra contra as mulheres, né? No caso dos homens, contra as mulheres. Então, me parece que, nesses momentos, quando a gente não pensa, a gente age, né? E a gente mata, tortura, vai para a guerra. E quando a gente para pensar, a gente... Será que esse outro é meu inimigo mesmo? Por que ele é meu inimigo? O que ele me fez? O que ele fez para os meus antepassados? O que ele fez, né? Por isso que é tão perigoso os discursos de guerra que apontam o inimigo, né? Quando te dizem quem é o inimigo já está constituído, né? Então, me parece que essas são algumas questões importantes que vocês duas levantaram, né? E se a gente tentar voltar de novo ao Freud, porque a guerra, o que a gente poderia dizer? Por que essa guerra? Eu não tenho resposta, né? Eu acho que ninguém tem uma resposta, né? Porque era uma guerra totalmente inútil, como todas as guerras, aliás, né? Para defender
aparentemente uma fantasia do grande Império Soviético, né? Que já se esfacelou completamente. E, aliás, já que ela falou num livro, que é o da Svetlana, tem outro livro que eu aconselho a todo mundo que quiser entender alguma coisa dessa união, dessa Rússia de hoje e da dor de ter deixado de ser uma União Soviética de antigamente. É um livro que chama, agora me deu um branco, peraí, já vai. O Mago do Kremlin. Não sei se alguém de vocês já leu, mas vale a pena ler. Você lê como um policial, não é um livro policial, é um livro histórico, escrito por um italiano que foi assessor político do Renzi na Itália, mas você lê como um policial, como é que a figura do Putin surge do nada, mas criado para fazer o que ele está fazendo justamente, né? Então, eu acho que seria muito interessante. É um livro que eu aconselho de todo o coração, porque é muito interessante. Porque ele foi construído para tentar fazer isso que ele está fazendo, justamente. Era um funcionário sem importância nenhuma da KGB, que foram buscar e fizeram dele essa figura. Ele também, de alguma maneira, foi manipulado e manipula e aceitou a manipulação, aceitou o chamado narcísico. Só você poderá refazer o grande Império Soviético, né? Agora, por outro lado, como as coisas nunca são tão simples assim, né? Nunca são ou brancas ou pretas, né? O malvado de hoje foi o bonzinho de ontem, e o bonzinho de hoje será o malvado de amanhã, né? Então, é muito difícil, na política, a gente saber quem está certo, quem está errado. Quer dizer, no caso da invasão da Ucrânia, a gente sabe que está errado invadir um país soberano. Isso não resta a menor dúvida, né? Mas, por outro lado, me parece que também é muito... Por exemplo, eu fui me informar um pouco se existiam na Ucrânia também, hoje em dia, discriminações, né? Ou se havia uma coesão muito grande face ao inimigo comum. Porque até a melhor coisa para fazer uma coesão de uma nação é ter um inimigo comum, né? Quando o inimigo é comum, todo mundo é unido, todo mundo luta junto até destruir o inimigo. Quando o inimigo é destruído, começam as brigas internas, né? E começam, bom, nós vamos agora expulsar esses do partido, vamos expulsar esses da nação, e novos inimigos são criados, né? Porque o inimigo é necessário à união de um país, ou de um grupo, de uma classe, pouco importa. Todo conjunto precisa de alguém exterior a esse conjunto para dirigir a violência, a discriminação e para poder se amar dentro do grupo. E depois as rupturas vão acontecendo. É só ver como funcionam os grupos de psicanalistas que a gente entende, né? Que é o B, do C, do D, do E, do F, né? Também são iguaizinhos às nações. Então, nesse sentido, eu diria que, por exemplo, mesmo na guerra da Ucrânia, com toda essa necessidade de uma junção, parece que tem uma discriminação grande ao público LGBT, né, dentro da Ucrânia, e a uma série de imigrantes africanos que vieram estudar na Ucrânia, né, que hoje em dia, nessa instabilidade, estão indo todos embora porque não se sentem bem vistos também e bem quistos também. Isso é humano, demasiadamente humano, não tem crítica nenhuma nesse sentido, né? Mas como nós humanos, somos sempre com essa necessidade de nos diluir num grupo e ter um inimigo para odiar, né? O ódio tem que ser sempre dirigido para alguém que está fora do grupo, para eu poder amar aquele que está no meu grupo. E quando não tem mais alguém fora do grupo, eu crio um novo ser exterior ao grupo para poder continuar amando os outros, menos aqueles, né?
Então, me parece que o que eu comecei perguntando por que a guerra, eu vou terminar de novo com essa pergunta. Por que a guerra? Né? Por que, a não ser para manter a coesão de um grupo, sempre contra um outro grupo, né? A guerra de classes é isso, a guerra entre nações é isso, né? A guerra de religiões foi isso, né? O ser humano precisa de uma guerra para excluir e poder dirigir toda a sua pulsão de morte, toda a sua violência para fora, né? Então, eu acho que só com isso e dá para alinhar as três falas e tentar responder as perguntas das pessoas depois, né? Obrigada, Caterina. Então, não sei se Miriam ou Ludmila gostariam de comentar. Então, temos já então uma primeira pergunta, fica aberta para pergunta pelo chat ou aqui, com o ícone da mão. Vou abrir o seu microfone, Cláudia, por gentileza. Acho que agora deu certo. Isso. Bom, Dobry večer, né? Acho que a Ludmila entende o que eu falo. Eu estou muito emocionada. Dobry večer. Eu estou muito emocionada de estar aqui, né? De ouvir vocês falando. Eu vou me localizar. Meu nome é Cláudia Serachuk. Eu sou psicóloga, trabalho com refugiados aqui em Curitiba há aproximadamente 6 anos, refugiados venezuelanos, africanos, haitianos, enfim, sírios, na Universidade Federal do Paraná. Sou psicanalista e sou ucraniana. E, assim, quando a guerra estourou, eu fui chamada pela minha comunidade como a única psicóloga ucraniana que trabalhava com refugiados. Então, o ano passado, mergulhei, né, nessa questão, acompanho a guerra diariamente, né? Então, assim, gostaria de fazer, eu vou tentar ser sucinta, e eu vou falar como ucraniana, né? Porque eu acho que esse trabalho com refugiados nos últimos anos me deu muito essa noção e entender perfeitamente o conceito de alteridade na psicanálise, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente fala de uma experiência nossa para falar de outro povo, a gente não tem essa alteridade, né? E é muito difícil tê-la, realmente. Eu acho que a escuta, né, da migração faz a gente muito ter isso, né? E principalmente quando não se entende a língua do outro, né? Muito obrigada, né, professora Ludmila, fiquei muito emocionada, né? Eu sou da 2ª geração, sou aqui da colônia ucraniana do Bigorrilho, né? Cresci falando ucraniano e para mim, enfim. E eu queria colocar algumas questões, assim, até da professora Miriam, né? Que é uma questão que a gente recebe como crítica, né? E até uma certa culpabilização do povo ucraniano por ter sido tão bem recebido, essa resposta humanitária enorme. Mas eu queria esclarecer, o que eu tento esclarecer sempre, né? A nossa comunidade. Nós somos mais de 20 milhões de ucranianos na diáspora, né? As 3 grandes migrações, que foi da época do Império Austro-Húngaro, os camponeses pobres, né? Viena muito rica, os camponeses pobres que migraram até o início da Primeira Guerra. Depois teve uma grande migração fugindo do Holodomor, do stalinismo, dos campos de concentração, né, soviéticos, entre 22 e 39, né, 41 ali. E essa terceira migração, do qual fazem parte, né, a família da professora Ludmila, que foi dos escravizados na Alemanha, que vieram para as Américas, né, muitos já procurando seus familiares. Inclusive, indico o filme Ivan, é um filme do Guto Pasko, um cineasta ucraniano, que é um documentário sobre a vida do seu Ivan Boik, meu vizinho aqui de bairro, já falecido. Então, todo esse processo dele voltar para a Ucrânia e ele contando todo como que ele foi parar na Alemanha, né? A Alemanha não tinha mais mão de obra, então era matar os judeus e escravizar os poloneses e os ucranianos, né? E na Alemanha pobre, no final da guerra,
né? Esses milhões vieram para as Américas, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, onde já haviam grandes colônias ucranianas. E nós somos, aí é o ponto que eu quero chegar, né, para localizar vocês nessa resposta humanitária. Essa resposta humanitária não foi obra espontânea dos povos, dos países. Foi um trabalho dos ucranianos, que são muito organizados. Nós temos uma instituição mundial que chama Congresso Mundial dos Ucranianos. O único país onde nós não podemos ter representação é na Rússia. Nós temos no Canadá, nos Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Moçambique, países da Oceania, da Ásia, da África e na Europa muito forte, né? E principalmente França e Inglaterra, da onde veio essa resposta muito forte. Todas as passeatas, nós que organizamos, toda a ajuda humanitária, nós que organizamos, as embaixadas são muito presentes, né? E eu, tendo trabalhado com venezuelanos, com afegãos, não existem, né, embaixadas desses países, não existe uma comunidade prévia organizada. Então, nós aqui, né, eu faço parte desse comitê, nós temos no Brasil, chama Representação Central Ucraniano-Brasileira, nós organizamos a acolhida, né? Teve uma questão aí com a Igreja Batista, com as ONGs, aquele mercado humanitário, enfim, tudo isso, veio muito dinheiro do governo federal que não foi usado para eles. Foi momentos muito tensos, né, da nossa comunidade com o governo brasileiro, enfim. Eles não queriam que o consulado, a embaixada tivessem acesso aos ucranianos aqui no Brasil, né? Queriam fazer como fazem com os afegãos. Nós temos aqui em Colombo, uma cidade da região metropolitana, 1.200 afegãos numa colônia, escondidos há 2 anos que ninguém tem contato, e eles fizeram isso com os ucranianos aqui, só que aí a embaixada foi bater de porta em porta, porque precisávamos saber quem estava vivo, quem não estava, quem estava aqui. Nós conseguimos, por exemplo, 60 bolsas para pesquisadoras ucranianas, porque os homens entre 18 e 60 não podem sair da Ucrânia, só as mulheres, só as crianças. Então, toda essa resposta humanitária que perdeu, enfim, também o encanto, né, da população, não, nós ainda continuamos trabalhando, né? E, claro, os ucranianos querem voltar para sua casa, estão muito em volta da Ucrânia para tentar voltar. E até falando, né, desse deputado, nós fomos os primeiros a pedir a cassação dele, já na sexta-noite, quando saiu a notícia, né, e ele foi cassado, depois tiveram vários outros pedidos. Então, tem uma mobilização política, uma organização própria do povo ucraniano fora da Ucrânia, que sempre existiu, que existiu como resistência durante a União Soviética, né, talvez a Ludmila saiba disso, né, o meu avô era um desses, né, e que eram coisas clandestinas, né. Então, isso é um ponto que eu acho que ninguém sabe, né, enfim, e aí outra, né, coisa das mulheres na guerra, né, 18% do exército ucraniano são mulheres, e mulheres no fronte, né, a maior sniper durante a Segunda Guerra era uma ucraniana que matou mais de 500 nazistas, eu não me lembro o nome dela agora, e isso é uma tradição, porque um dos povos dos quais os ucranianos se originaram eram os citas, que eram as amazonas, eram as guerreiras citas, né, que lutavam tanto quanto os homens. Então, as mulheres ucranianas, de alguma forma, são muito corajosas, bravas, e o ucraniano é um povo assim, porque sempre viveu no fio da espada, defendendo o seu território, o seu povo, sua cultura, né? Então, ao mesmo tempo, quando eu vejo falar em acordo de paz, eu penso, a gente vai fazer acordo de paz com um garimpeiro nas terras Yanomamis, que vão destruir seu povo, sua cultura, sua língua? Não vai. E é assim com os russos, né? Que tem uma questão geopolítica, sim, né? Tanto que o Putin trabalhou muito na eleição do Trump, a ideia era enfraquecer a Europa, e a partir do momento que a Ucrânia recusa ser uma Bielorrússia como o Lukashenko, né, eles invadem a Crimeia, Donetsk, né, todo o Donbass, e querem impedir que a Ucrânia se volte, porque isso fortaleceria a Europa, né, porque a Ucrânia é o maior país da Europa, é um país muito rico, enfim. E aí as críticas, né, aos negros, ao casamento LGBT, isso é um dos motivos também pelos quais a Rússia é uma guerra colonial da Rússia. Essa que é a verdade, é uma guerra colonial,
né? Eles não suportam que a Ucrânia permita casamento gay, que permita o aborto, que queira se voltar para os valores democráticos ocidentais. É uma autocracia, é um país extremamente colonialista, a gente vê aquele território gigantesco, quem está indo para a guerra são os povos indígenas, os rapazes pobres de todas as colônias, são 89 entes federados, não são os ricos de Moscou, de São Petersburgo, esses estão em Dubai, na Suíça, em Londres, em Miami. É o povo muito pobre, porque Moscou é muito rica e o resto são extremamente pobres, né? São povos indígenas que foram dominados ao longo de séculos, né? Então, assim, a gente tem um batalhão LGBT no exército ucraniano, né? Os negros, nós temos um deputado negro, e em relação à população isso é uma representação enorme. A Ucrânia tem outra, né, história. Os povos eslavos, os povos do leste, são os povos pobres e colonizados da Europa, né? Basta ver o que aconteceu na Segunda Guerra. E a Ucrânia recebeu muitos negros da época, né? O pessoal de Ruanda veio muito para a Ucrânia, então tem uma certa população, sim, e quando a gente ouve, né? Tem que prestar muita atenção o que é a propaganda russa e o que a gente compra como propaganda russa, né? Que o ucraniano é nazista, que o ucraniano é racista, que o ucraniano é isso ou aquilo. Claro que é um povo, não dá para dizer que são todos assim ou não são todos assim. Mas, enfim, eu acho que é complicado, é uma guerra colonial russa, né? E até das armas, né? Eu sempre fui uma pacifista, mas hoje eu acho que é muito difícil a Ucrânia não se defender, porque se a Rússia parar de lutar, vai acabar a guerra. Se a gente parar de lutar, vai acabar a Ucrânia. Né? E as armas, os países estão mandando as armas velhas para a Ucrânia, para renovar seus estoques. Né? Ninguém está mandando as armas mais novas, ninguém mandou proteção antiaérea até hoje. Então, todo mundo está se desfazendo das suas armas velhas. Estava esperando aqueles tanques Leopard 2, vieram o 1, que é os mais antigos. Né? Enfim, então eu queria fazer esses esclarecimentos, né? E eu fico muito emocionada, assim, para mim também é muito difícil falar tudo isso, mas eu queria colocar em perspectiva tudo isso, né? E esperamos que, né? Bom, Putin não sai nem do Kremlin, porque ele vai ser assassinado se ele sair de lá, né? E não só ele, os oligarcas russos mantêm essa guerra, né? Tem uma série de questões da história da Rússia também, bom, né? A apropriação cultural, a apropriação que a professora Ludmila colocou tão bem, que vem de séculos, né? O Ivan o Terrível, que tomou esse nome Rus, né? de Kiev, né? E colocou como Rússia, né? Mas a Rússia sempre foi só o grão-ducado da Moscóvia, né? Foi só Moscou. O resto foi saqueado, foi colonizado, né? E imposta a língua. Né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva, que a gente não pensa, porque a gente tem uma noção histórica um pouco até idealista, né, do que seria o socialismo, o comunitarismo, né? Mas aí a Hannah Arendt pode explicar um pouco para a gente, né, o que foi a União Soviética. Acho que era isso. Eu fico também obrigada por me ouvirem. Muito obrigada, e obrigada pelas suas Cláudia. falas também. Muito obrigada, Cláudia. Muito bem. Não sei se Ludmila, Catarina, Miriam gostariam de comentar. Também temos o André, que gostaria de falar. Está aberto, Catarina. Você gostaria de comentar? Eu gostaria, não, eu queria dar parabéns para a Cláudia, porque adorei a fala dela. Concordo gênero, número e grau com tudo, do jeito que ela falou e do que ela falou, e realmente uma grande fala. Obrigada. Eu também gostaria de comentar. Eu gostei muito, aprendi bastante, né, sobre essa questão. Eu acho que, de uma certa forma, você falou de uma forma muito
visceral, enfática, essa questão que eu tentei trazer como a força das mulheres para defender, né, a sua pátria e, ao mesmo tempo, o silenciamento dessa força, dessa pátria, do seu lar, da sua cultura. E acho que é muito importante. Quando eu falei, né, de que os imigrantes, né, os refugiados ucranianos são bem recebidos, foi no sentido muito mais de relativizar a questão econômica, para dizer, né, o quanto que a suposta dificuldade de receber estrangeiros tem, né, é só suposta, porque quando enfim, eu não conhecia essa luta, né, achei interessante que não foi espontâneo, eu não sabia. Tá? Mas, de qualquer forma, há como receber de outras formas. Acho que isso que eu tentei falar e não, de forma alguma, criticar quem é bem recebido. Eu estava querendo dizer, gente, é possível, né, lidar com a alteridade, com a diferença de outra forma. Né? Então, eu também agradeço muito a sua fala e os dados que você trouxe dessa comunidade tão forte que tem que se organizando, me passou muita admiração. Uhum. Então, nesse caso, eu também vou fazer um comentário, porque eu pensava em deixar que as pessoas falassem mais, mas eu apenas bem rápido queria lhe dar os parabéns, Cláudia. Foi impressionante a sua apresentação. Acho que você tocou em pontos realmente importantes, obscuros, muitas vezes, né, nas conversas políticas, e que justifica, inclusive, esse encontro nosso, esse debate. Né? Acho que a sua entrada aqui é uma entrada de um grande esclarecimento e que vai servir como um documento, né? Porque, de fato, é um povo que foi se organizando aos poucos, né? E essa organização está servindo hoje, né? E não é nada fácil, né, para essas pessoas. Inclusive, tem uma pesquisadora aqui em Londrina, na universidade, deste grupo aí de bolsistas. Né? Meus parabéns. E obrigada por você ter complementado e ampliado tudo que eu havia dito. Tá? Muito obrigada. Só isso. Muito obrigada. Então, vamos passar agora a palavra para o André Salles. André, você tem que clicar para abrir o microfone, por favor. Isso, está aberto agora. Boa noite. Não escutamos você, André. Agora, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim, muito obrigada. Primeiro de tudo, boa noite a todos e todas. É uma felicidade estar... Tenho que explicar isso. A Ludmila abriu a porta da casa dela, posso dizer assim, porque ela estava junto quando eu entrevistei a mãe. E um prazer rever a professora Caterina, que aceitou ser minha banca, né? E ainda citou agora que eu trabalho. Tudo bom, professora Caterina? E um prazer ouvir a fala da professora Miriam e também da Cláudia. Então, eu só queria fazer alguns comentários tentando amarrar um pouco as três coisas também. Né? Como eu estudei um pouco nos últimos anos sobre a questão da Ucrânia, né? O que, assim, a fala da Ludmila é extremamente importante, porque a gente ouviu bastante até na grande mídia sobre as relações, né, entre Ucrânia e Rússia. Só que não são propriamente relações, são bastante conflituosas, violentas, invasões. A hora que usa a palavra relações, isso causa um pouco já de confusão no que foi realmente. É uma história bastante complicada e bastante sempre um impedimento de uma autonomia de realmente um grupo. Isso é uma escalada por causa de várias questões do território ucraniano ser interessante do ponto de vista de recursos
capacidades de produção, etc. Então, sempre a saída para o Mar Negro, ali tem várias coisas interessantes. Então, a Ucrânia sempre tem um histórico de invasões grandes. E a hora que a gente escuta de relações, então foi importante dar esse histórico, mas eu falo esse histórico, ele nem é necessário se a gente pensar 70%, 80% da população ucraniana queria autonomia. Mesmo hoje a gente diria estar com um número bem maior, porque mesmo a parte do país pró-russa, que tinha uma simpatia, todo o processo de justificação, a hora que a coisa descambou para a guerra, nem essas áreas, né, ficaram mais simpáticas. Então, você tem realmente... E lembrar o histórico, bem lembrado pela professora Caterina também, é um neoimperialismo. É um neoimperialismo, e o histórico do Putin é muito claro em relação a isso, né? A gente tem que lembrar o acordo em 94, fim do bloco soviético, que a Rússia assinou garantindo a soberania ucraniana. O descumprimento disso, mas o descumprimento do Putin, e aí vem uma corresponsabilidade da Europa que eu vejo o pessoal falar pouco. Bastante grande, eu acho, essa corresponsabilidade da Europa. Por quê? O histórico do Putin é Chechênia, Geórgia, parte invadida, Crimeia, após a Crimeia invadida, a Nord Stream 2, o gasoduto, a Alemanha continuou negociando tudo, né? Teve algumas sanções, mas não sobre o gasoduto. Então, assim, eu falo Alemanha, mas porque a Alemanha é a maior beneficiária do gasoduto, mas vamos colocar a União Europeia como um todo. Os olhos se fecharam, e aí volta até o verniz de humanidade. Não teve verniz de humanidade até então, porque os interesses eram econômicos, a coisa era menor. Só no momento em que todos esses processos do Putin, que foi bastante ardiloso, eu não acho ele louco, eu acho ao contrário, bastante ardiloso, nessa organização dele, como ele amarrou essa dependência do gasoduto, só no momento em que a invasão da Ucrânia se torna aí algo muito grave, essa guerra, aí há alguma resposta e ajuda e tentativa de barrá-lo, né? Mas até então, todas as outros descumprimentos, e que a gente está falando também de violência, de processo de invasão, muito pouco se diz ou nada. Então, vai além de um poder de barganha, é uma corresponsabilidade do continente europeu, sim, que está agora, talvez, brincando com Freud de novo, algo de culpa em relação até a isso também. É bem interessante pensar essa receptividade. A Cláudia falou de como os ucranianos são organizados para isso, mas eu tenho receio que essa receptividade, principalmente dentro da Europa, ela vai minando a cada dia que a guerra continua. Por que ela mina? Por causa das consequências econômicas que o europeu está sentindo. A carga, principalmente sobre a questão de energia e o custo econômico que isso gera, e o ucraniano está ali do lado. O ucraniano vai sendo corresponsabilizado por isso, né? Eu não sei até que ponto ele vai ser. Ao mesmo tempo, sim, ele tem uma condição diferente dos sudaneses. A gente sabe quando o outro carrega já no fenótipo, e a gente está falando que aí é um europeu branco, o sofrimento é outro, né? Ele não carrega no fenótipo isso. A gente sabe que a língua pesa, a religião pesa, mas assim, o peso do fenótipo para definir o outro também é gigantesco. E a Europa é bastante racista como um todo e antissemita. Isso inclui a Ucrânia, inclui todos os países europeus, né? Isso não é novidade nenhuma para a gente, isso não muda. Mas eu não sei até que ponto essa receptividade vai se manter, pela questão econômica mesmo, os europeus estarem sentindo bastante a guerra. Esse poder de barganha do gasoduto é muito grande. Não é o residencial, é o risco empresarial mesmo, do parque industrial europeu sentir muito, e já a Europa está numa crise econômica grande, e boa parte se deve a isso. Não parece que isso vai, né, melhorar nesse ano. Essa guerra surpreendeu a resistência ucraniana, acho que a todos, não surpreende até a invasão, não surpreende. O processo, a lógica que ele vinha era essa, e o projeto é neoimperialista. Se imaginava se ele ia pagar esse risco ou não, se ele ia usar ou não seu poder sentado no arsenal nuclear, também para barganhar. Ele fez tudo isso, né, o ano passado. Agora ele recolheu-se um pouco na barganha nuclear, não sei até quando. A hora que ele começar a perder a guerra, ele vai usar essa ameaça novamente. E é uma ameaça pouco provável, mas não dá para ser descartada,
nunca dá para ser descartada, né? É um poder de barganha. Então, assim, esse cenário todo, eu acho que vocês contribuíram bastante para trazer tudo isso. Há uma cobertura, eu acho, da grande mídia. E aí, sim, ela fala, né, tem alguns pontos, por exemplo, o nazismo na Ucrânia. Tem partido nazista? Tem. É numericamente expressivo? Não, 3%, 4%. É o mesmo número que você tem na Rússia, é a maior parte do número que você tem em todos os países europeus. É isso que eu falo. E não dá para usar isso de argumento para justificar, mas, ao mesmo tempo, não dá para negar que você tenha esses partidos. Você tem. Você tem parte da população, 10%, 15%, que tem influência das ideias fascistas, né? Você tem isso na França, com a Le Pen, você tem isso em vários, você também tem isso, uma parcela disso na Ucrânia. Mas, ainda assim, isso não tem uma relação direta nem com a guerra e nem com a justificativa para a guerra. É isso que eu fiquei impressionado, como se fez uma confusão sobre isso até na grande mídia, porque isso abarca todos os países europeus. Esse é o problema da Europa, né? Que vem desde a Segunda Guerra, também bem falado pela Caterina, não resolvidas questões, não melhoramos em nada, né? Nada em relação a isso, né? Então, eu queria só fazer esses apontamentos e agradecer bastante, foi excelente, né? E prazer rever, prazer conhecer a Miriam e a Cláudia, e prazer rever a Catarina e a Ludmila. Prazer também. Muito obrigada, André, muito obrigada. Por favor, não sei se Ludmila, Caterina e Miriam gostariam de comentar. Eu só queria dizer para o André que eu adorei te rever também. Eu também. Você foi meu iniciador nessa questão, né? Então. Que bom. Você é de onde, André? Eu moro em Guarapuava, no Paraná. Eu sou de São Paulo, mas eu mudei para cá. E aí eu fiz um doutorado sobre ucranianos, suábios e menonitas, os refugiados do stalinismo que vieram parar aqui no Paraná. Mais ou menos esse. E aí tinha a questão, pano de fundo do Holodomor. Mas eu convidei a professora Catarina, vale dizer, por causa do livro brilhante, organizado por ela, O Estrangeiro, que tem uma das frases que a sua fala sempre remeteu isso. Acho que é uma fala do Freud, eu não vou falar ela literal, que eu não lembro certinho, mas é sempre possível unir os homens uns aos outros, desde que outros tantos fiquem de fora, né? Que pega um pouco do que a professora estava falando desses processos identitários. Obrigada. E a Ludmila tem uma mãe incrível, viu, gente? Quem não conhece a mãe da Ludmila, vale a pena conhecer, viu? Tem um livro agora do Anderson Prado, um pesquisador, fez um livro também sobre a história da Dona Vira, que... Ai, me fugiu o título. Fala o título, Ludmila. Merece falar. Fortaleza de Vira. Eu vou pegar o livro. Ainda, isso. Divulga o livro porque, olha, uma história de vida brilhante. É uma sobrevivente mesmo, a Dona Vira. Eu preciso ler. Ainda não li. Eu ainda não vai ler. E aqui está minha mãe hoje. A frase que foi colocada na capa para chamar o leitor é: nem Stalin, nem Hitler conseguiram me matar. Mulher. Hã? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Mulher. Ludmila, por gentileza, podíamos colocar no chat a referência do livro? Claro, como é que eu faço? Tá bom, eu digito ali, né, no chat. Isso. Tá. Enquanto isso, o Marcelo Tomasini fez uma pergunta no chat, não sei se o Marcelo gostaria de falar. Não consigo localizar aqui. Eu vou ler, então. Marcelo diz, porque a guerra, Freud parece que fala de uma dinâmica da agressividade. A agressividade, que serve à barbárie, seria a mesma que pode servir à luta por igualdade e direitos iguais. Afinal, o pai perverso do Totem e Tabu foi morto pela comunidade de irmãos. Gostaria de perguntar às professoras o que acontece hoje
com a formação da comunidade de irmãos. Os laços comuns e sociais estão em crise, sendo a guerra apenas a expressão mais bárbara do nosso cotidiano. Qual a saída para dar um destino comum à libido e à agressividade? Ainda estamos num dilema de Freud, ao final do mal-estar da civilização? Será que Thanatos ou Eros vencerá? Eu queria só comentar um pouquinho. Por favor, Miriam. Então, Marcelo, obrigada pela observação. Eu acho que essa pergunta é que está no... né? A Caterina já disse, né, que não se sabe esse destino, né, quem vencerá. Mas o que a gente ouviu aqui, né, ou seja, nessa frase, nem Stalin nem Hitler conseguiram me matar, e no depoimento da Cláudia também, né, é que há muita resistência e há muita força, né? Então, enfim, tantos séculos de colonialismo, de tentativas de escravização do outro, né? Há também um contraponto de resistência. E eu, né, pensando nisso, e a partir também do que a gente estava discutindo aqui, né? A estratégia de usar o ódio como ferramenta política de promoção de guerra é uma estratégia destinada ao fracasso, porque se a gente retomar, né, que o inimigo, ou seja, o estranho, né, o esquisito, é algo que me compõe, né? Esse inimigo externo, enfim, é impossível de eliminar, né? Porque ele sempre vai se reproduzir em outro. Então, né, o nosso destino é civilização ou morte, né? Porque o odioso, né, o que fica na tônica do ódio, né, ele também perde a sua humanidade, mesmo que ele ganhe a guerra ou algumas batalhas, né? A guerra só vai ter fim quando chegar no fim, não chegamos ainda no fim da humanidade. Então, a humanidade persiste fazendo tentativas. Então, vamos dizer, é um tanto suicidária essa política da morte, né? Porque ninguém sai vivo numa guerra onde a alteridade quer ser eliminada, né? Pela própria condição do humano. E a gente precisa suportar, pelo menos, né, os nossos narcisismos das pequenas diferenças, né? Porque eles fazem grandes males. Então, assim, acho que Kátia colocou muito bem, se cria uma diferença, onde antes não havia. Então, e a gente se deixa manipular por ela, né? Então, né, acho que é um exercício, né, de construção permanente, né, apostar aí na civilização e na relação com a alteridade. Uhum. Esse é o comentário. Bom, eu vou acrescentar só, posso falar? Eu só vou acrescentar uma frase a isso que a Miriam falou, que porque a guerra termina assim. A verdadeira pergunta, Einstein, é por que pessoas como você e eu temos tanto horror à guerra, né? E aí podemos trazer isso para a nossa humanidade. Eu acho que a questão é aumentar cada vez mais o número de pessoas pelo mundo que têm horror à guerra, sem cair num pacifismo ingênuo, sabendo que a guerra está à espreita o tempo todo, que ser contra a guerra exige um esforço cotidiano de fala, de pensamento, de raciocínio,
para lutar contra a guerra, né? Porque senão a guerra vai acontecer. Mas se a gente é contra, a gente tem que batalhar por isso dia e noite, apostar na arte, apostar na comunicação, apostar de se deixar seduzir pelo estrangeiro e não somente odiar o estrangeiro, né? De lidar com essa ambivalência, fazendo ela pender um pouquinho para o lado de Eros, né? Porque nós estamos perante uma luta eterna entre Eros e Thanatos. A questão é fazer com que a balança pese a favor de Eros. Nada está ganho, mas a gente pode fazer a balança pender sempre mais para cá. Ainda que nós, ultimamente, a gente atravessou uns tempos meio ruinzinhos no mundo, né? Quer dizer, regimes de extrema-direita pipocando no mundo inteiro, né? Quer dizer, dá medo. E nós aqui no Brasil tivemos mais que medo, tivemos pavor, né? Pelo menos na parte que me diz respeito. Então, eu gostaria de continuar um pouquinho da fala da Caterina. Faz parte do exercício de constituição do eu, desde o bebezinho, esta incorporação da dimensão do outro. É um exercício permanente, constante. Eu e o outro... quer dizer, eu, para conviver com o outro, preciso abrir mão de alguma coisa, preciso abrir mão da posse. E o bebê é centrado na posse. E esse exercício, esse trabalho de abrir mão e de aceitar que o outro não está ali para me destruir, é permanente, a vida toda, até a morte de cada um, a morte natural. Então, é muito fácil se organizar em forças de oposição, porque parece muito mais simples essa relação dupla, né? Se eu excluir o outro, eu me resolvo. E é claro que essa equação que nós estamos conversando aqui é que essa equação é impossível, né? Porque ela implica não em resolver a equação, mas em resolver uma variável da equação, né? É acabar com uma variável da equação. Aí destrói-se a equação, e é isso que nós estamos vendo em todas as guerras, né? Esta é mais uma. E queria fazer uma outra observação, que, na minha opinião, assim, olhando numa linha longitudinal, acho que em 1989, quando houve queda do Muro de Berlim, ali a humanidade experimentou uma profunda ruptura de campo sociopolítico, geográfico e histórico. Foi um marco que balançou todas as estruturas. Então, aquilo que estava separado por uma coisa chamada cortina de ferro, Guerra Fria, ali estava o ruim, aqui estava o bom, tudo. E todos tentam, e quando eu falo todos, todos os agrupamentos humanos que existem na Terra, tentam, de um modo ou de outro, de uma forma mais periférica, de uma forma mais central, né, de personagens mesmo históricos, tentam buscar algo que retire esse desconforto da instabilidade completa de valores, de posições ideológicas, quer dizer, ou fazer isso, né, ou retire esse desconforto, seja pela forma da guerra, seja pela forma da política. E aí fica muito mais compreensível por que aparecem de uma maneira tão evidente, tão eficiente também, os grupos para um lado e para o outro, que antes estavam mais ou menos contidos e organizados e silenciados. Hoje eles aparecem porque eles também estão procurando um lugar no mundo, eles tinham um lugar, não tem mais, eles também estão procurando. Então, isso que a Caterina
comentou, né, que é um trabalho permanente, é mesmo, que é o de ocupar o máximo de espaço possível com valores que implicam naquele trabalho do bebê de aceitar o outro e abrir mão da posse. É isso. Temos muita gente fazendo perguntas. Pois é. Nós temos 3, 4 minutinhos, então pediria a compreensão e a colaboração tanto da Renata e da Cláudia, né, para intervenções breves, para a gente poder caminhar para o final. Então, Renata, por favor, você clicando, abre o seu microfone. Pronto. Eu vou ser breve, porque sei também que a Cláudia tem muito a aportar. Eu queria agradecer, dizer que eu sou neta de um judeu alemão com quem eu praticamente não convivi. Ele faleceu, eu tinha 1 ano e meio, mas por alguma razão eu tenho um interesse enorme pelo tema de imigração e de refugiados. E ao ler A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, eu fiquei muito impactada. Levei a questão para o meu analista, que é o José Luiz Tavares, acho que alguém aqui conhece. E li o seu texto, Caterina, o Entre Psicanálise e História, o testemunho, que gostei muito, e gostei especialmente, fiz algumas anotações aqui, de algumas passagens em que você menciona a importância da amizade para atravessar um processo de guerra, né? E a analogia que você faz com uma menção aferente à necessidade de uma amizade tácita também no processo de análise, né? E dizer que eu quero conhecer, dizer a Miriam, né, agradecer e dizer que eu quero conhecer mais o Projeto Veredas, tenho muita curiosidade em poder fazer uma escuta de imigrantes e refugiados. Obrigada a todas. Obrigada, Renata. Cláudia, vou abrir aqui. Pronto. Eu queria só fazer esse comentário, né, sobre a fala da Miriam e da Caterina, agora nesse último comentário, da alteridade e do quanto todo genocídio começa com a desumanização do outro, né? Né, os indígenas são alcoólatras, os negros são bandidos, ucraniano nazista, enfim, a lista é interminável. E isso destitui o outro da humanidade e justifica, né, a morte e a guerra. Né? Então, acho que é isso, a gente reconhecer a alteridade do outro, a humanidade do outro, né? Isso é que nos faz, né, nesse movimento, nos coloca nesse movimento contra a guerra, né, pela civilização. É isso, obrigada. Muito obrigada, Cláudia, mais uma vez. Então, caminhamos para os minutinhos finais. Então, o convite, a fala de Caterine, de Ludmila e de Miriam, para fecharmos esta noite de debates. Eu gostaria de agradecer o convite, mas, em primeiro lugar, a iniciativa, né, do CEP de promover esse tipo de debate, porque os espaços para conversar sobre isso são poucos, né? E geralmente especializados. Então, quando nós colocamos a questão de uma maneira em que abre espaço para a cultura e para o conhecimento, né, para nos colocarmos assim como seres que compreendem o conjunto da história humana, é muito, muito importante. E agradeço muito a companhia da Caterina Taida, Miriam Debier, a sua mediação também, e a todos e todas que vieram aqui participar numa sexta-feira, né, final de semana, vieram participar de uma conversa tão difícil de ser partilhada. Eu também queria agradecer. Cheguei aqui exausta, achando que eu não ia conseguir ficar sentada na cadeira, e, de repente, ouvindo, começando com a Ludmila, foi me energizando, como se tivesse me feito uma transfusão de sangue. E agora estou até triste que já acabou. Eu devo ter sugado a energia de todo mundo aqui. Mas foi ótimo. Eu acho que não, quando a gente energiza, eu também estava bem cansada. Cheguei correndo, para ver se dava tempo, e ao mesmo tempo, né, num tema que é tão difícil, e
Então, eu acho que essa conversa também me energizou, a Cátia, e eu aprendi muito, né? Então, eu tenho a agradecer pelo convite, né? Mas também por todos que aqui falaram e que puderam aí, nos escutar e também, né, dizer das suas posições. Eu acho que realmente é um tema muito pouco trazido à tona, a gente fica só com a grande mídia. Então, para quem não está mais perto dessa questão da história, acho que eu aprendi muito hoje. Então, acho que parabéns pela iniciativa e vamos ver se a gente faz em outras ocasiões para esse debate. Sim, sim, sim. Então, muito obrigada mais uma vez, Celina, Ludmila, Miriam, por aceitarem estar aqui conosco. Obrigada a cada uma e a cada um de vocês pela presença, participação. Eu tenho aqui várias pessoas agradecendo, inclusive Cláudia já inserida aqui, André também com as suas colaborações e perguntas. Então, uma boa noite, fica o convite para que nos encontremos nas próximas atividades do Centro de Estudos Psicanalíticos. As informações podem ser encontradas no site, as inscrições feitas também por lá ou pelos telefones, os quais vocês já usaram para estarem aqui esta noite. Então, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe de apoio do CEP, para que possamos nos reunir a uma equipe por detrás, que faz as inscrições, que nos deixa aqui sintonizados, né, na rede. Os microfones estão liberados para que possam fazer a despedida. Ótimo final de semana, saúde e que possamos nos rever em breve. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todas.